Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Levítico capítulo 8. Yahvé falou a Moisés e disse: Toma Arão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos ázimos. Em seguida, convoca toda a comunidade à entrada da tenda da reunião. Fez Moisés como Yahvé lhe ordenou, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda da reunião. Disse-lhes Moisés: Eis o que Yahvé ordenou que se faça. E mandou Arão e seus filhos se aproximarem e os lavou com água. Colocou-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto, revestiu-o com o manto e pôs sobre este o éfode. Depois cingiu-o com a faixa do éfode e a fixou em Arão. Colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Colocou-lhe sobre a cabeça o turbante, e na parte dianteira do turbante a flor de ouro. Este é o sinal da santa consagração, como Yahvé ordenou a Moisés. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu, a fim de os consagrar à habitação, e tudo o que nela havia. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar, o altar e os seus acessórios, a bacia e a sua base. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu, a fim de o consagrar. Em seguida, mandou os filhos de Arão se aproximarem, revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cintos e atou-lhes os barretes, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça da vítima, e Moisés a imolou. Tomou então do sangue e com o dedo colocou nos chifres do altar em redor para purificá-lo. Em seguida derramou o sangue na base do altar e o consagrou, fazendo por ele o rito de expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as entranhas, a massa de gordura que sai do fígado, os 2 rins e a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto à pele do novilho, a sua carne e seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr o sangue sobre o altar em redor. Em seguida, esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e a gordura. Lavou com água as entranhas e as patas e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável odor, uma oferenda queimada a Yahvé, conforme havia Yahvé ordenado a Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de investidura. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou. E tomou do sangue e o colocou no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois mandou os filhos de Arão se aproximarem e pôs do mesmo sangue no lóbulo das suas orelhas direitas, nos polegares das suas mãos direitas e nos polegares dos seus pés direitos. Em seguida, Moisés derramou o sangue sobre o altar em redor, tomou as partes gordas, a cauda, toda a gordura que adere às entranhas, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e a gordura deles e a coxa direita. Do cesto dos ázimos que estava diante de Yahvé, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e dos seus filhos e fez o gesto de apresentação diante de Yahvé. Moisés tomou tudo das mãos deles e o queimou no altar em cima do holocausto. Foi o sacrifício de investidura em perfume de agradável odor, uma oferenda queimada a Yahvé. Moisés tomou também o peito e fez o gesto de apresentação diante de Yahvé. Esta foi a parte do carneiro da investidura que pertencia a Moisés, conforme Yahvé ordenou.
Em seguida, tomou Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isso, consagrou Arão e suas vestes, assim como aos seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na entrada da tenda da reunião. Ali a comereis com o pão que está no cesto do sacrifício da investidura, conforme ordenei, dizendo: Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão queimá-lo-eis. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda da reunião, até que se cumpra o tempo da vossa investidura, pois são necessários 7 dias para a vossa investidura. E Yahvé ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito de expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda da reunião, observando o ritual de Yahvé, para que não morrais, pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que Yahvé ordenara por intermédio de Moisés. Nos capítulos 6 e 7, Deus então ordena como deve ser feita a consagração de Arão e de seus filhos. E agora, no capítulo 8, ele consagra Arão e seus filhos conforme Deus ordenou. Capítulo 9. Ao 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Disse a Arão: Toma um bezerro para sacrifício pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante Yahvé. Em seguida, dirás aos israelitas: Tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para holocausto, um novilho e um carneiro para sacrifício de comunhão, para serem imolados diante de Yahvé, e também uma oblação amassada com azeite. Hoje, na verdade, Yahvé vos aparecerá. Trouxeram diante da tenda da reunião tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante de Yahvé. Disse Moisés: Isto é o que Yahvé vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Disse então Moisés a Arão: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze assim o rito de expiação por ti e pela tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o rito de expiação, conforme Yahvé ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, molhou nele o dedo e o aplicou nos chifres do altar e derramou o sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme Yahvé ordenou a Moisés. A carne e a pele queimou-as fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a vítima dividida em quartos e a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as patas e as queimou no altar em cima do holocausto. Apresentou então a oferenda do povo. Tomou o bode do sacrifício pelo pecado do povo, imolou-o e ofereceu-o em sacrifício pelo pecado, da mesma maneira como fez com o primeiro. Mandou trazer também o holocausto e procedeu de acordo com o rito. Em seguida, tendo feito aproximar a oblação, tomou dela um punhado que queimou do altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o novilho e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar em redor. As gorduras deste novilho e deste carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, ele os colocou sobre os peitos e queimou tudo no altar. Arão fez o gesto de apresentação diante de Yahvé,
com os peitos e a coxa direita, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Havendo assim realizado o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu e com Moisés entrou na tenda da reunião. Em seguida, saíram ambos para abençoar o povo. A glória de Yahvé apareceu a todo o povo. Uma chama fulgurou de diante de Yahvé e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante do que via, todo o povo soltou brados de júbilo, e todos prostraram-se com a face por terra. Quando Deus fala aroma agradável, não que ele se agrade do sacrifício, não que ele se agrade do holocausto, ele se agrada da obediência do povo. Então o povo tinha que ter sempre as leis de Deus no coração e na mente. Eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, então é assim que eu vou agir. Eu tenho as leis de Deus na cabeça, mas eu vou agir com o coração, porque eu amo a Deus. E aqui, quando ele fala, Arão fez o gesto de apresentação diante de Yahvé com os peitos e a coxa direita, conforme Yahvé ordenou a Moisés. As crianças saíam da coxa do pai, está lá em Gênesis 46, 26. Então, a coxa seria um eufemismo para o órgão procriador. Então, eufemismo é uma palavra mais branda. Então, coxa, ele sai da coxa, tá certo? Porque Deus não vai colocar exatamente de onde que saiu, tá certo? Não tem cabimento isso, fica uma coisa daqui mais ou menos feia. Então, Deus fala, saiu da coxa direita. Foi onde Deus feriu Jacó, na coxa direita.